A ideia é a gente fazer um fechamento aqui do evento e tentar ligar alguns pontos, né? Então, vou comentar um pouco de mim, para quem não me conhece. Eu sou empreendedor, atualmente sou CEO da IMLabs. Eu também estudo empreendedorismo formalmente. Estou fazendo um mestrado na USP, sou MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV. Engenheiro, tenho 2 filhas e gosto muito de gestão de pessoas, negociação, conciliador e visão estratégica. O que mudou desde a nossa última conversa, né? Então, obviamente, ano passado eu fiz uma palestra de tendências, eu dei alguns insights aqui, a gente teve algumas trocas e eu queria comentar um pouco sobre o que a gente comentou da última vez, o que mudou e o que aconteceu aí, ligando os pontos aí das apresentações, né? Primeiro insight, mão de obra cada vez mais cara e escassa, né? Não sei se todos lembram aqui do ano passado, quem esteve ou quem viu, eu comentei muito sobre Estados Unidos estarem contratando, e isso estimular muito o autoatendimento. E aqui no Brasil também o desemprego está um pouco em baixa, né? Então, cada vez, apesar da economia aumentar a taxa de juros, a taxa de empregos ainda continua aumentando. Então, isso faz com que tenha mais mão de obra alocada, mais difícil contratar. Então, principalmente para as vagas mais operacionais, é mais difícil. E aí isso inviabiliza, ou pelo menos dificulta, comércios pequenos e contratação de funcionários, né? Home office versus presencial. Foi um outro tema que a gente falou. Eu acho que, eu arrisco dizer que a gente tem meio que um veredito aqui, né? A Zoom, esse ano, pediu para os funcionários dela voltarem ao trabalho presencial. Para quem não conhece, a Zoom é aquele aplicativo que vocês usam para fazer o trabalho remoto, né? Então, a empresa de trabalho remoto está mandando todo mundo ir para o escritório. E por que isso, né? É muito desafiador para alguns tipos de negócio que você tem um ambiente criativo, consiga construir coisas com cada um na sua casa. Tem que ter colisões de ideia, tem que ter troca, tem que ter, né, lá na IMLabs, tem alguma questão no comercial, a gente vai lá no suporte, puxa alguém do suporte, vem aqui, me ajuda, tem um problema no administrativo, vai para cá. Daria para talvez 70%, 80% da empresa trabalhar remotamente, só a produção que realmente tem que ficar lá fisicamente, mas a gente faz questão que as pessoas estejam presencialmente, ou pelo menos no modelo híbrido, né? Então, está tendo um movimento um pouco já contrário, né? Na pandemia era muito home office, veio para ficar, etc. Agora não é presencial e não se fala mais nisso, né? Você quer, você não quer, não tem muita negociação. O que isso impacta a gente aqui? A gente explorou muito condomínios residenciais, então o primeiro insight é a exploração desses ambientes, né, dos escritórios. Não, esse nicho de negócio ainda tende a crescer e ficar forte. Acho que talvez a grande novidade, né, que a gente não comentou ano passado e tem acontecido aí desde ano passado, era um movimento mais distante, talvez, por assim dizer, ano passado, mas esse ano ficou muito forte, principalmente com o ChatGPT, que popularizou muita coisa. Só que, além disso, surgiram diversas ferramentas para otimização do dia a dia. Eu diria que, assim, ainda nós não estamos sofrendo os impactos da inteligência artificial. Eu acredito que a gente ainda não sentiu isso. Parece ainda algo que o meu amigo faz lá, ou que algumas empresas fazem, que impactou aí nos layoffs das empresas de tecnologia, que demitiram um monte de gente e tudo mais. Mas eu estou vendo coisas surreais sendo feitas, né? Assim, por exemplo, eu poderia pegar essa palestra aqui, jogar no tradutor e colocar ela em inglês. A inteligência artificial, inclusive, faz a minha boca mexer nas palavras para que eu fale em inglês. E aí qualquer língua, como se eu estivesse falando aquela língua, né?
produção de imagem, chat, bot, né, para atendimento ao cliente. Então, isso ainda é uma incógnita para mim, pelo menos, como que isso vai afetar o nosso dia a dia, se, por exemplo, isso vai provocar alguma onda de desemprego, ou aquela discussão anterior, né, de home office e presencial, né, se isso deve fazer um movimento de diminuição do quadro de funcionários de alguns perfis de empresa, né? Alguém aqui atende call center? Ou não quer falar que atende também? Mas muitas empresas de vending machine atendem call center, né? Eu não sei o que vai acontecer com call center com empresa com inteligência artificial. Não faz mais sentido ficar respondendo perguntas que são sempre as mesmas, né? Tem inteligências que fazem isso de uma maneira muito mais simples e eficiente, né? E a outra coisa que a gente trouxe ano passado é o Honest Market é passageiro. Então, aqui é só uma foto de um dos slides da pesquisa que a gente fez esse ano, né? Lá 92% das empresas que atuam no ramo de Honest Market acreditando que vão crescer ano que vem. Então, com certeza não é algo que veio para... Não é algo passageiro, é algo que veio para ficar e está mostrando que as empresas continuam crescendo. Nós, da MLabs, já ultrapassamos 8 mil PDVs nesse modelo de negócio, né? Então, eu acredito que isso... E nós continuamos direcionados para isso, né? Principais problemas de autoatendimento, né? Então, para fechar um pouco o entendimento. O Rodrigo Miranda, lá na palestra da Zite, ele comentou, né? De repente, furto não é exatamente não é talvez um problema, talvez seja mais uma preocupação do que um problema, né? Mas, de fato, a gente fez a pesquisa lá e furto é a principal preocupação dos honest markets. Vending machine, limitação de mix de produto e investimento X retorno, né? Quanto custa uma vending machine, tempo de retorno. E loja totalmente autônoma, custo da tecnologia, que é aquilo que ele estava falando. O business é varejo. E aí tem que fazer sentido as coisas. A tecnologia é meio, não é fim. Então, quando a tecnologia eventualmente inviabiliza o negócio, ou, né, é muito mais caro a prevenção do furto do que o risco de furto, então não faz mais sentido. E aí, mudando um pouco a ótica, né? Uma ótica é a ótica de problema, outra ótica é a ótica de aplicação, que foram os insights que o Fuad trouxe aqui na palestra dele, né? Então, ele falou, olha, lá... Eu achei bem interessante essa questão de trazer alguém para falar do mercado de fora, porque hoje a MLabs é do tamanho que é. O TouchPay tem o número de PDVs que tem. E esse mercado talvez se desenvolveu da forma que se desenvolveu, porque nós ficamos olhando o que estava acontecendo nos Estados Unidos, acreditamos que aquilo era tendência, nos preparamos e desenvolvemos isso aqui, e aí o Covid só acelerou o processo. Mas as tendências se concretizaram. Então, olhar o que vem, o que acontece lá fora, eu não sei, né? A gente também comentou na palestra do ano passado muito sobre como olhar tendências a partir da perspectiva do consumidor e tudo mais. Mas um jeito muito simples é simplesmente ver onde acontecem as coisas primeiro e falar, puxa, isso aqui tem uma grande chance de acontecer aqui, né? Então, na verdade, não é exatamente uma substituição, mas a vending machine ela tem uma aplicação, ou local público, ou baixa circulação, o Honest Mart para locais fechados de maior circulação, e você trabalha com as coisas de uma maneira mais... assim, para você estar, vou usar uma palavra assim, um pouco mais onipresente no ambiente, né? Então, ao invés de você vai atender um determinado cliente, você pode atender com um micromarket numa região, colocar lá os smart coolers mais avançados e aí você consegue ter uma abrangência maior, dominar melhor aquele cliente. E loja totalmente autônoma, ainda não muito viável para conveniência. Eu vou comentar um pouco disso mais para frente, né? Então, só queria dar essa preparação aqui, esses insights, e aí eu vou falar da NAMA 2023. A NAMA
NAMA Show, né? É um evento que acontece nos Estados Unidos uma vez por ano. E nesse evento se reúnem... É o MLab Summit lá do pessoal dos Estados Unidos. É o MLab Summit dos Estados Unidos, né? Mas lá é uma feira grande, né? Esse setor é muito forte lá. E foi da onde a gente trouxe alguns insights. É uma feira de micromarket, vending machine e OCS. E eu queria trazer alguns insights e tentar fazer a relação aí com as conversas que a gente teve hoje. Primeiro, eu fui nessa feira a primeira vez em 2019. O meu sócio já tinha ido algumas vezes, o Caio, e aí quando eu cheguei na MLabs em 2017, ele foi, trouxe alguns insights. Depois eu fui em 2019, agora de novo em 2023. Lá em 2019, o Honest Market era algo novo e estava começando, assim, já tinha algum tempo lá nos Estados Unidos, mas era uma região, né? A própria feira, eu arrisco dizer aqui, eu não lembro se isso mudou de 2015 para 16 ou 16 para 17, mas era Vending Machine e OCS, né? E aí eles mudaram o nome para Micromarket, Vending Machine e OCS, colocando Micromarket na frente, porque já começou a aparecer modelos de negócio nesse sentido e começou cada vez mais diminuir o número de vending machines e modelos em exposição e aumentar o número de honest market, né? Mas esse ano, o que eu vi muito lá em relação a vending machines foram projetos mais diferentes, assim, né? Para aplicações que não as aplicações que pelo menos nós estamos acostumados aqui no nosso dia a dia de snacks e cafés. Então, tinha uma vending machine, por exemplo, de pizza, que fazia pizza em 3 minutos, né? Tinha uma vending machine que cozinhava lá um bolinho e saía sempre fresquinho na hora. Tinha uma máquina pequenininha de cápsula que você lia um QR Code e era uma aplicação menor, que essa do meio, e uma vending machine de carga de carro elétrico, né, que algumas regiões dos Estados Unidos e da Europa já estão bem populares, com bastante postos de abastecimento. Então, de certa forma, isso já virou uma vending machine. E o que é um insight interessante aqui? Na verdade, resolver problemas, né? Trazer conveniência em determinados pontos específicos é a questão. A tecnologia ela é um meio. Então, acho que muito da discussão que a gente teve aqui no painel, a questão não é necessariamente... O business não é a vending machine. Acho que talvez essa seja a mensagem, né? O business é varejo, né? O business é comércio. E aí a vending machine é uma maneira de entregar o valor da maneira autônoma. E ela pode viabilizar ou não, dependendo do momento do país, da região e do produto, né? Então, nos Estados Unidos e Europa, tem algumas regiões em que a mão de obra ainda é muito mais cara do que aqui, né? Aqui, o Brasil, a mão de obra sempre foi mais barata e aí viabiliza ter alguém ali para servir. Mas, em alguns contextos, isso vem mudando. E entender essa mudança ajuda a gente a começar a pensar em modelos de negócio que são mais interessantes, né? E podem gerar novas oportunidades. Uma outra coisa, eu achei mais assim, pirotecnia, né? Eu não achei, por exemplo, que a vending machine tinha um propósito específico ali de ser conveniente no sentido de entregar algum produto para mim rapidamente, né? Era mais de chamar a atenção, fazer alguma propaganda. Então tem 2 fotos aqui. Uma era um robô, um braço robótico que era um barista. Então ele preparava o café na hora, ia lá, pegava o copo, ia para um lugar, ia para o outro, colocava o pó, fazia uma pirotecnia lá para me entregar um café. Do ponto de vista prático de entrega de valor, cara, essa máquina que está aqui, da Brasil Vending, entrega um café delicioso, um produto muito bom, né? E é muito mais rápido, né? Só que aqui o valor não é o café, né? O valor é outra coisa, é o entretenimento, é a
a pirotecnia ali. Ou tinha de M&M's, de Skittles, né? Que são umas balinhas tipo M&M também, e tinha do próprio M&M. Que aí é mais uma questão de branding, né? São máquinas mais para mostrar a marca, a pessoa se relacionar com a marca. Saber o jogo que você está, eu imagino que talvez alguns de vocês olhem para isso e falem, pô, mas isso aí não dá dinheiro, isso aí não vende. Tem que entender qual que é o jogo que essas empresas estão. Para que existe essas vending machines? Essa vending machine do braço robótico ela não existe para vender café. Muito mais eficiente ter uma máquina como a máquina que está lá fora. Né? Essa máquina ela existe para um outro propósito, uma outra comunicação. Então, entender qual é o negócio que você está inserido, entender o que você quer, como você vai gerar receita a partir disso, essa é uma chave importante. A questão não é se é vending machine ou micromarketing. A questão é entender o negócio que você está inserido e como você entrega valor dentro desse negócio. E aí tinham muitos exemplos lá na feira nesse sentido. Esse é muito interessante. Esse aqui é um banheiro. Imaginem vocês como que deve ser a limpeza de um banheiro público, né? Esse aqui é um banheiro público autolimpante. Era uma máquina grande que a hora que apertava um botão lá que a pessoa saía, ela girava a privada ia para trás e saía um monte de jato d'água com desinfetante e tudo mais e se autolimpava. Esse negócio é viável no Brasil? Não sei. Né? Não sei para que aplicação isso funcionaria, em que contexto isso funcionaria. Mas eu achei bem interessante, assim, eu acho que com certeza tem pessoas que vão do Brasil limpar banheiro, Estados Unidos e Europa. Então, o que isso quer dizer? As pessoas lá não estão querendo limpar banheiro, estão cobrando muito caro por isso. E aí isso está viabilizando esse tipo de modelo de negócio. Né? Então é interessante observar. Isso pode, em algum momento, acontecer aqui no Brasil. Né? A gente não sabe ainda os movimentos que vão acontecer com a mão de obra, mas pode acontecer aqui no Brasil. Esse é um exemplo que o próprio Fuad comentou, né, que é um módulo. Eu não lembro exatamente o nome, eu também não sei se esse aqui é da empresa do grupo da 365, mas deve ser. É quase como um módulo de micromarketing, como se fosse uma vending machine. Ele já é pronto lá, você compra. Então, ao invés de fazer como muitos operadores estão fazendo aqui dentro dos condomínios residenciais, de fazer um projeto arquitetônico e tudo mais e montar uma infraestrutura, é como se você pegasse 2 geladeiras, colocasse lá, pum, o micromarketing está pronto. Só que um é geladeira, o outro não, né? O outro não é refrigerado. E aí o terminal de pagamento já fica na própria porta. É uma tendência para colocar dentro de empresas um módulo mais compacto de vending machine. Loja totalmente autônoma. Eu acho que eu já fiz um comentário. Alguém arrisca dizer, essa foto aqui é de uma loja que estava montada lá e eu, por curiosidade, fui consultar quanto que custa para montar essa tecnologia do jeito que está lá e depois quanto que custa para trazer para o Brasil. Alguém arrisca dizer quanto que custa? Não vale quem estava lá. Eu ouvi alguém dizer isso, $150 mil, né? Acertou em cheio. 150 mil dólares para montar. Se a gente faz a conversão aqui para o Brasil com os impostos, R$1.500.000 para você montar um honest market para vender e faturar ali na média que a gente estava vendo um pouco anteriormente. Aí, vamos puxar a média para cima, R$20 mil por mês. Quanto tempo que demora para pagar isso? Quanto que a pessoa tem que roubar para que essa loja seja... para que seja viável implantar essa tecnologia. Então, os insights, por exemplo, que o Bruno trouxe, né, o Rodrigo Miranda trouxe, né, eles tiveram várias etapas de amadurecimento na Zite para chegar à conclusão que menos é mais. Né? O simples, talvez fazer o simples e focar bastante na questão do varejo,
é o grande diferencial que vai fazer rentabilizar a loja, e o furto acaba sendo mais preocupação do que medo. Ele tem que ser gerenciado, ele é uma grande preocupação, né? Mas ele é muito mais preocupação do que problema, né? Ele tem que ser gerenciado, porque senão ele foge do controle, mas ele bem gerenciado, ele traz a níveis bem viáveis para o negócio, né? E aqui acho que a grande estrela talvez dessa edição da Feira da NAMA 2025. Aqui eu juntei algumas fotos, né? Mas tinham muito mais fotos dos smart coolers, né? Ou vou falar geladeira inteligente, prateleira inteligente. Em outras palavras, foi legal o FOD ter essa leitura também. Eu acho que é uma modernização da vending machine de snacks. Ou não sei se é de snacks, eu estou limitando um pouco, né? Vending machine de produtos sólidos, vou falar assim, né? Que aí você pode colocar bebidas, pode colocar snacks, pode colocar qualquer objeto lá dentro. A grande vantagem é que você não tem nenhuma limitação pelo fato de ser mola ou esteira, e você consegue configurar o mix de produto de uma maneira melhor. Seja aí a questão de a tecnologia, eu acho que não é o mais importante nesse caso, porque algumas funcionavam por peso, algumas por sensor de aproximação, algumas por câmera, algumas tinha câmera e peso, né? Mas o importante é o modelo de negócio, que aí ele vai bem ao encontro de algo que a gente discutiu aqui hoje, discutiu muito ano passado, que é o que faz você vender mais, né? O que faz você ter mais ou menos faturamento e desempenho na sua loja? Você conseguir diminuir a fricção de pagamento. Então, quando você tem um aplicativo, uma trava para entrar, alguém tem que dar um pulinho meia-lua e só entra se for das 8 da manhã às 8 da noite e tal, naturalmente, cada item que você coloca são menos pessoas entrando na sua loja, menos pessoas consumindo. São os trade-offs que a gente tem que fazer, né? Ou seja, eu eventualmente vou tomar uma decisão que vai sempre impactar no meu faturamento, que vai impactar na relação que eu tenho com o meu consumidor, porque ele está com medo de parecer desonesto, eventualmente, né? Eu implemento uma outra solução pensando em resolver um problema e eu acabo criando um problema porque o consumidor está com medo de comprar um produto porque ele não sabe se levar com o aplicativo, se ele vai estar pagando ou não, né? Então, em resumo, assim, o que a gente faz para diminuir a fricção, e eu acho que esse modelo é interessante porque ele diminui a fricção de pagamento em relação às vending machines, por exemplo. Tudo que a gente faz nesse sentido favorece o aumento de consumo e melhora a experiência de consumo, né? Tem bastante coisa para desenvolver em relação à tecnologia, tem melhorias, mas eu não tenho dúvida que para esse modelo de negócio, né, se a gente conseguir chegar aí numa tecnologia que tenha um custo viável um custo viável e uma acurácia boa o suficiente para atender esse tipo de modelo de negócio, vai funcionar muito bem. E aí talvez alguma coisa se encontre no meio aí entre uma loja Amazon Go totalmente autônoma, como aquela que eu mostrei um pouco antes lá, que custa R$1.500.000 para faturar 20 mil vendendo Coca-Cola e Kit Kat, né? E essa que eventualmente você consegue aí faturar R$3.000, R$5.000 talvez, mas num modelo mais objetivo, né? Produto curva A, mais limitado em pontos específicos. Um outro ponto interessante que eu não comentei a respeito desse modelo de negócio é que aí tanto a loja autônoma quanto esse modelo de geladeiras inteligentes e armários inteligentes ele resolve, a gente focou muito na venda, né? Então, no processo, você diminui o furto no momento da venda. Ou a experiência de consumo também é melhor. Mas uma outra coisa que eu achei interessante é que a experiência de operação também pode ser bem interessante. Porque no momento em que você está fazendo um abastecimento,
você consegue cruzar o que saiu do seu centro de distribuição, por exemplo, com o que de fato entrou no ponto de venda. Então, se alguém informou que está abastecendo 10, você consegue conferir se realmente foi abastecido 10. E aí você cerca um pouco o ciclo, porque quando tem furto hoje, por exemplo, quando você vai abastecer um Honest Market ou uma vending machine, você não consegue dizer com certeza se a pessoa, ao informar que colocou 10 latas de Coca-Cola, se ela de fato colocou 10 latas de Coca-Cola, né? E aí você não sabe onde que é a fonte de desvio, eventualmente. Então, eu queria só fazer esse apanhado rápido de tendências de mercado, para fazer essa conexão aí com as coisas que a gente viu na palestra. E eu também queria aproveitar para, em 5 ou 10 minutos aqui, comentar de algumas novidades que já foram desenvolvidas ou já estão em processo de lançamento aí do novo TouchPay, principalmente para quem é nosso cliente aí, acessar o suporte, acessar o nosso time de produtos aí para implementar, porque a nossa preocupação agora é principalmente assim, a gente sabe que a gente desenvolve muitas coisas legais, que a gente tem muitas ferramentas, mas eu tenho certeza aqui que, apesar da gente ter mostrado no evento passado e ter comentado agora também, a gente tem, por exemplo, a ferramenta de alerta de desvios que o Jefferson comentou aqui várias vezes que é fundamental para ele diminuir os furtos, né? Mas eu tenho certeza que tem clientes que talvez nem saibam que a gente tem essa ferramenta. Então, queria só comentar rapidamente algumas coisas. Primeiro que a gente está lançando uma nova plataforma agora, a plataforma web. A gente lançou na semana passada, oficialmente, para todo mundo. O objetivo é melhor performance, melhor controle e mais flexibilidade. Então, tem uma série de novas funcionalidades. Entre elas, tem um dashboard operacional com vários indicadores, por exemplo, ticket médio, que você pode filtrar por região, pode filtrar... você pode customizar alguns filtros. Pontos que mais vendem, produtos que mais vendem, geram uma série de insights aí. A gente está formalizando, né? Eu falei de um momento difícil que a gente viveu na IMLabs, né? E aí o Marcelo, né, da Easy Market, deu feedback lá e foi bem bacana ouvir isso, né, da ponta, né, do cliente que consome o nosso produto. Nesse momento, eu e meu sócio, a gente se reuniu e falou assim, cara, essa empresa que a gente quer criar é uma empresa onde algumas pessoas não se sentem bem para sair de casa para vir trabalhar, um ambiente que acaba ficando tóxico, super estressante, né? Dá até uma sensação de que às vezes as coisas estão acontecendo porque está todo mundo correndo para todo lado, mas ninguém aguenta muito tempo. Daqui a pouco vai ter burnout, vai ter um monte de coisa. E aí a gente escreveu 3 sonhos, né? A gente colocou o valor de satisfação do cliente como principal e escreveu 3 sonhos. O primeiro deles é que a IMLabs seja uma empresa que as pessoas que estão alinhadas à nossa cultura, essa palavra cultura é chave, que estão alinhadas à nossa cultura, queiram ficar na empresa, e quem não está alinhado à cultura e quem está de fora e também se identifica com a cultura da IMLabs queira entrar. Hoje eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem uma equipe muito engajada. Esse resultado de atendimento, todo o resultado do que vocês estão vendo aqui é por conta da equipe que a gente tem. E aconteceu muito em função da gente ter escrito isso, né, e correr atrás disso. Foi um processo que aconteceu aí, não foi em um mês, foram anos aí a gente trabalhando até conseguir construir isso. E aí a gente identificou assim, a gente trabalha para o cliente, a gente faz coisas para o cliente, mas agora a gente está mudando um pouquinho a chave, né? Agora a gente está escrevendo uma outra coisa, né? Agora nós estamos desenvolvendo com o cliente. Né? E eu venho aqui, publicamente, assumir esse compromisso com vocês. Não estou falando que a gente vai ser uma software house que faz o que todo mundo pede, não é isso. Tá? Depois vão me cobrar, lá, pedi tal coisa, você não criou o campo. Né? Mas, na verdade, é o nosso objetivo de trazer o cliente para participar do processo, se sentir parte da IMLabs. Então, o meu novo sonho agora é que os clientes que são o nosso objetivo de mercado
e se identificam com a IMLabs, queiram fazer parte e se sintam parte da IMLabs, e que quem ainda não faz parte queira muito participar disso, queira muito entrar. Tenha inveja de vocês que estão usando a nossa ferramenta e estão se diferenciando, né? Teve uma pergunta aqui de diferenciação, tudo, poxa, como que a gente faz para diferenciar com a tecnologia? E eu não tenho dúvida que assim, é desenvolvendo com os clientes que a gente vai chegar lá. Não é só a gente pensando aqui e fazendo. Então, entre outras coisas, isso já tinha, mas na ferramenta nova, e a gente está direcionando cada vez mais para isso, tem áreas de feedback dentro da própria ferramenta que você pode clicar lá e dar seu feedback. E aí eu gostaria, por favor, que vocês que usem a ferramenta, cliquem e deem feedback. Porque assim, pode ser que a gente não faça na hora, pode ser que a gente não faça exatamente do jeito que você pediu, mas pode ter certeza, a gente está te escutando. A gente está criando a estrutura, a gente tem um time de produtos agora específico para isso, a gente tem processos específicos para isso. Cada vez, nos próximos eventos, eu vou ter muita satisfação aqui de ir atualizando com vocês esse nosso compromisso. Na plataforma Visão Estruturada e Subambientes, né, para gestão de redes, né, de franquias, ou, por exemplo, tem clientes nossos que têm operação São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, consegue ter essa visão por região, controle de usuários, controle de acesso, auditoria, para identificar tudo o que acontece. Mais performance operacional. Eu recebi um feedback muito legal de um cliente falando que com a nossa solução ele consegue ter uma equipe mais enxuta, porque ela é mais simples e oferece mais recurso para trabalhar com uma operação maior. Eu lembro quando eu comecei e ouvi exatamente o contrário, né? Então, começaram a ouvir isso agora. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para fazer, eu sei que a gente ainda tem muita coisa para desenvolver, mas é muito satisfatório ouvir esse tipo de feedback. Então, separação de pick list para quem tem grandes operações, atualização de tela de espera. Essa tela de espera é a telinha ali que fica nos totens, né, que algumas pessoas colocam promoções e tudo mais. Você consegue atualizar vários terminais de uma vez, o alerta de desvios que a gente comentou aqui. E aí a minha intenção aqui é só dar os gatilhos para que vocês procurem a nossa equipe para entender essas ferramentas, tentem usar, não funcionou, dá feedback, não está funcionando, adorou, dá feedback, está adorando, para que a gente consiga cumprir esse propósito. Mais robustez e segurança, segurança, não segurança, raça, né? A trava redundante, então quem usa a trava para geladeira e acesso aos mercados, a gente agora tem uma trava que funciona online e offline, né? Eu acho que a experiência do online é legal, mas se der errado ele vai tentar offline também, porque offline tem outros problemas, então ela funciona dos dois jeitos. A nossa transação é independente da telemetria, né? Ou seja, a gente conseguiu criar uma estrutura, e aí foi uma decisão estratégica, que mesmo que os servidores da IMLabs caiam, a transação ocorre e depois, quando subir, a gente sincroniza. Então, a gente não tem a gente não tem uma camada na frente das adquirências, a gente transaciona direto com as adquirências. Validação por e-mail e SMS no aplicativo, entrada da abertura de portas por reconhecimento facial integrado ao nosso app. Quem não viu isso, tem lá na geladeira ali no fundo. A aplicação não é só para geladeira, mas é também para controle de acesso. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito vocês por terem participado do evento, por dar a credibilidade para a gente, vir aqui. E eu queria, se você puder colocar essa tela aí, Rafael, obrigado. Não sei se vocês vão conseguir ler o QR Code aqui, se não, depois eu deixo a tela para vocês chegarem mais perto e ler. Mas aqui é uma pesquisa de satisfação e também coleta de feedback sobre o evento, né, para que vocês possam dar sugestões de coisas que gostaram, que não gostaram, né. O formato desse ano foi a partir dos feedbacks que vocês deram ano passado. E aí, pelo menos, a minha experiência aqui, eu acho que foi
É muito importante os feedbacks porque foi muito enriquecedor. E agora, então, a gente vai caminhar para as premiações. Obrigado.